Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje nós vamos continuar com o nosso tutorial de CSS para iniciantes. Voltando aqui ao nosso editor, hoje nós vamos falar sobre o float. O float é utilizado para posicionamento de um conteúdo à esquerda ou à direita do container. Por padrão, a página não tem float, mas nós podemos mudar esse comportamento configurando o float para a esquerda ou para a direita. Vamos ver como isso funciona. Então aqui a gente tem na nossa página essa div, que eu vou dar o nome de classe de float. E aqui no nosso arquivo CSS, vamos editar essa classe float. Então, para melhor entendimento, eu vou criar duas divs aqui. Vamos copiar essa. Eu coloco float 1 e float 2. Então, vamos colocar menos textos. Então, eu pus uma linha horizontal. Esse é o float 1, esse é o float 2. Então, vamos no nosso arquivo CSS. O float 1, eu vou colocar a cor do texto como azul. E o float 2, eu vou deixar a cor do texto como púrpura mesmo. Por padrão, não existe float na página, mas nós podemos adicionar o float nos elementos. Então, nesse elemento 1, eu vou colocar o float na esquerda e o float 2, eu vou deixar o float na direita. Eu vou deixar menos texto esse aqui também. Então, eu vou deixar os dois dentro de uma outra div. Veja que o float 1 está mais para a direita, o float 2 está mais para a esquerda. Com o float, nós podemos também agrupar dois elementos dentro da mesma linha horizontal. A gente vem no nosso float 1 e a gente ajusta uma propriedade do CSS chamada width, que é a largura. E a gente coloca 40%, digamos assim. E faz a mesma coisa para o float 2. Quando a gente salva, veja que nós temos agora os dois elementos agrupados na mesma linha horizontal. Um detalhe é que, digamos que eu queira adicionar mais um elemento abaixo dessa outra div, com um outro texto qualquer. Veja que quando eu salvo essa outra div, veja que ela se coloca na mesma linha horizontal dessa minha div anterior. A gente precisa zerar esse float para que os próximos elementos na nossa árvore do HTML se coloquem abaixo dos anteriores. Para isso eu vou criar uma nova classe, cujo objetivo é limpar o float anterior. Existe uma propriedade do CSS que faz isso, que vai limpar tanto o float left quanto o float right, e é essa propriedade clear. Só que eu preciso, para isso, adicionar um novo elemento, que pode ser vazio, mas aplicando essa classe que eu acabei de criar. Fazendo isso, veja que até aqui o float está sendo aplicado. Daqui para baixo, não. Por isso que esse texto de exemplo voltou a se colocar abaixo desse grupo. Agora a gente vai trabalhar com o conceito de position. Existe uma propriedade chamada position. Eu vou comentar tudo isso aqui e vou criar um grupo aqui. Dentro dessa div eu vou criar um parágrafo com o Loren. Essa div eu vou criar uma classe para ela, para a gente poder trabalhar com ela. E porque vejam que o meu parágrafo está com essa letra grande aqui. Por quê? Porque no meu CSS eu modifiquei todo o meu parágrafo. Eu vou deixar esse texto e vou também adicionar um outro parágrafo. Aliás, em vez de deixar um texto, eu vou deixar só um H1. E aqui um parágrafo 2. Na minha classe Positions, eu vou deixar um background color verde, uma borda. Então, veja como ele já ficou. A cor do texto eu vou deixar branca. O H1 não está branco porque a gente alterou ele aqui, então eu vou só comentar.
E agora eu quero mudar a posição desses dois elementos. Eu quero, por exemplo, deixar o exemplo 2 acima do exemplo 1. Normalmente isso não é possível, graças à árvore de elementos do HTML. Com o atributo position, a gente consegue alterar a ordem dos elementos e o posicionamento dele dentro de um container. A primeira coisa que eu vou fazer é atribuir a esse meu container a propriedade de position relative. Para que eu possa estilizar somente esses dois elementos, eu escrevo a minha classe, em seguida eu escrevo um dos elementos dela, o H1. O que significa isso? Que eu quero estilizar o H1 que está dentro da classe position. Outro H1 que exista na página não vai ser afetado. Para que eu consiga estilizar esse H1 somente dentro do meu container verde e não em relação à página inteira, eu preciso deixar o meu elemento pai com posição relative e o elemento filho eu preciso deixar com position absolute. Tanto a posição vertical quanto a posição horizontal dos elementos que estão dentro desse container verde vão ser feitas somente em referência a esse container, não a página inteira. Esse container eu vou mudar a altura dele, deixar ele maior, deixar fixa a altura. Então veja que existe a propriedade height, que é a altura, que pode ser medida em pixels ou em outras unidades mais responsivas. Nós não vamos ver ainda nesse tutorial essas propriedades mais responsivas, digamos assim, da nossa página, porque é um assunto que vai um pouco além da proposta desse tutorial, que é apenas um tutorial de introdução ao conceito de CSS, mas veremos em outros tutoriais. Então, voltando. O meu H1 agora, a posição dele vai ser considerada somente em relação a esse container verde e não em relação à página. E eu vou fazer a mesma coisa para o meu outro elemento dentro desse container, que é o P. Então eu faço positions P, significa que eu quero estilizar o elemento P que estiver dentro dessa classe positions e vou copiar position absolute. Quando eu faço isso, ambos ficam agrupados no canto superior esquerdo da minha página. Digamos agora que eu queira que o meu exemplo 1, que já está abaixo do meu exemplo 2, fique um pouquinho mais abaixo. Eu posso escrever, por exemplo, top 100 pixels. Então veja que esses 100 pixels não são calculados em relação ao topo da minha página, e sim ao topo do meu elemento que tem a classe positions. A mesma coisa para o P, eu posso colocar no P um float com left, por exemplo, 100 também, 100 pixels. Veja que ele já está indo cada vez mais para a minha esquerda. Eu posso deixar também com 10 pixels, de 100 pixels também. Então veja que todo esse posicionamento que eu realizo com o position é em relação ao container onde os elementos estão, mas para que isso funcione, eu preciso deixar o meu elemento pai com position relative e os filhos com position absolute. Agora nós vamos falar em variáveis dentro do CSS. Para que servem as variáveis? Digamos que eu queira transformar a cor da minha página, algumas cores, em variáveis. Por que isso seria útil? Muitas vezes, o design de uma página ele é feito com, por exemplo, uma paleta de cores. A gente quer construir essa página seguindo essa paleta de cores. Aí a gente geralmente cria variáveis para cada cor. Esse é um dos usos das variáveis. Existem vários. Para exercitar, nós vamos criar variáveis das cores que a gente utilizou aqui. Para que a gente crie as variáveis, o que é convencionado? A gente cria essas variáveis em uma pseudoclasse, que no caso é a pseudoclasse root, que significa toda a página. Para a gente criar uma variável, o nome dela tem que ser precedido de 2 traços. Então a gente escreve 2 traços seguidos do nome da variável que a gente quiser. Por exemplo, eu vou escrever aqui azul, coloco 2 pontos
e coloco o parâmetro que eu quiser. No caso, eu quero esse azul aqui. E eu quero criar uma outra variável para a cor branca. Aí eu crio aqui 2 traços, escrevo branco e coloco esse código da cor branca. Lembrando que quando o meu código hexadecimal de uma cor possui todos os 6 caracteres iguais, eu posso escrever 3 apenas, que o CSS já vai reconhecer. Eu vou criar outro para o preto. E também, como são 6 zeros, basta escrever os 3 primeiros. Agora, o que eu faço? Eu quero substituir esse azul da minha classe exemplo 1 por essa variável que eu acabei de fazer. Para eu fazer isso, eu preciso escrever var, que é o comando de variável, e dentro dela eu escrevo qual delas. Como é azul, eu vou usar essa aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o branco. Eu escrevo var e aqui dentro tracinho, tracinho branco. E eu faço isso com o restante. Eu vou criar um para o verde também e substituo aqui. Quando eu salvar, veja que nada mudou, mas aí nós temos as cores com variáveis. Por que isso é útil? Digamos que a gente criou uma página cuja paleta de cores é apenas essa aqui. E digamos que por algum motivo, num futuro, a empresa decida mudar o layout da nossa página. Mas eles querem mudar, por exemplo, onde houver esse verde, eles querem colocar uma outra cor. Então, digamos que eu queira mudar esse verde por essa outra cor aqui. Veja que eu já fiz a mudança, então onde houver essa variável, a cor vai ser modificada. Eu não vou ter que correr todo o arquivo CSS e mudar manualmente onde ela aparecer. Eu só mudo aqui. Então essa é a ideia básica das variáveis. A gente não precisa criar variáveis somente para cores, né? A gente pode criar variáveis para outras propriedades. Um outro conceito que devemos levar em consideração enquanto estamos trabalhando com CSS é o conceito de border box. Alguns elementos possuem padding ou margem por padrão. E antes de começarmos a criar o layout de nossas páginas, nós geralmente zeramos o margem e o padding de toda a página. Então, para entendermos melhor o conceito de border box, vamos criar em nosso arquivo HTML mais um div. Dentro desse div, nós vamos criar 3 outras divs. Vamos criar 3 iguais. A div que vai agrupar todas essas outras vai ter uma classe floats, por exemplo, que fica aqui embaixo. Vamos comentar esse outro trecho. E essas classes internas, eu vou dar um nome qualquer, por exemplo, de classe A, para todas elas. Aqui no nosso arquivo CSS, o que a gente quer? A gente quer que esses 3 parágrafos sejam colocados lado a lado horizontalmente. Aqui na nossa classe .a, a gente vai colocar a largura 33,3%. Lembrando que a largura também pode ser escrita, além de pixel, ela também pode ser escrita em porcentagem. E vamos deixar o float para a esquerda. Veja que assim que fazemos isso, os nossos 3 elementos são colocados lado a lado na página, já que para cada um a gente fez uma divisão praticamente igual para todos eles. O que nós faremos agora? Nós vamos criar uma borda nessa classe, uma borda de 1 pixel da cor cinza. Esse solid na borda significa que é uma linha contínua. Então veja que assim que nós criamos essa borda, os nossos 3 elementos não estão mais colocados lado a lado na nossa página. É como se o fato de incluir essa borda aumentasse, entre aspas, a largura de cada elemento. Para que a gente possa evitar que isso aconteça, a gente vai lá no nosso reset da nossa página e a gente adiciona um box sizing como border box. E a gente salva. Veja que assim que a gente salvou, eles voltaram a ficar lado a lado. Qual que é a ideia do box sizing?
Quando a gente não tem esse parâmetro setado, todo margem e todo padding que a gente adicionar a um elemento, ele vai ser somado da largura dele. Então, se a minha largura desse meu elemento é 33,3% e eu adiciono margem, padding ou border, esse valor que eu adicionei ele vai ser somado aos meus 33%. Foi por isso que um elemento saiu do alinhamento. Quando a gente usa o box sizing border box, qualquer medida de margem ou de padding que eu adicionar ao meu elemento, ele vai ser incluído nesses 33%. Então, o CSS automaticamente pega os valores que a gente adicionou de border, de margem, de padding e ele inclui nesses 33%. Isso faz com que a largura do nosso elemento seja sempre essa, independente se ele vai ter margem ou se vai ter padding. Então é isso. Essa foi a nossa segunda aula do nosso tutorial de CSS básico. Na próxima aula nós vamos trabalhar no nosso projeto de criação da landing page. Se você gostou desse canal e desse conteúdo, eu peço que, se quiser, se inscreva na página, curta o vídeo e até a próxima.